Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta! Hoje nós vamos falar sobre um problema muito interessante, que é o problema das torneiras. Razão direta, inversa. Vamos tentar facilitar. Vamos te dar um bizu aí para resolver esse tipo de problema. Cai bastante aí nos concursos, cai bastante em vestibulares, né? E a ideia nossa aqui é tentar te auxiliar a resolver esse problema de uma forma mais rápida, mais prática. Ok? Então, se você não está inscrito no nosso canal, eu peço para que você faça a gentileza, se inscreve aí, coloca o sininho para notificações, para nós vamos estar colocando vídeo novo aí, e às terças-feiras, às 8 horas, nós temos vídeo novo, então coloque e ative o sininho. Também ajude a gente a divulgar o canal, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o problema das torneiras. Então vamos lá. Veja bem, a ideia aqui é a gente ter um recipiente, um tanque, né? Onde nesse tanque, que tem um certo volume, nós vamos estar colocando um líquido dentro dele. Vamos colocar que seja água, tá? A ideia é, quando a gente abre uma torneira, ela tem uma vazão, né? Uma quantidade de litros por tempo, por minuto, por hora, a gente tem uma certa vazão. À medida que a gente coloca, né, esse tempo de enchimento, o nosso tanque, nós vamos estar dividindo esse tanque em partes. Por exemplo, eu venho e falo assim, ó, eu tenho um tanque A. A capacidade dele é igual ao tanque B, igual ao tanque C, ou seja, eu tenho um tanque, né, que tem uma capacidade, e eu vou colocar água aqui dentro, por exemplo, para encher ele em 2 horas. O que significa 2 horas? Significa que ele vai dividir esse meu tanque em partes de hora, ou seja, em 1 hora ele enche uma parte, na segunda hora ele enche o final, a segunda parte. Então ele estaria dividindo o nosso tanque aqui em partes. Esse aqui enche em 3 horas, eu estaria dividindo ele em 3 partes. Em 4 horas, 4 partes. Então a ideia aqui do nosso problema do tanque, né, é o seguinte: nós vamos olhar sempre para o nosso tanque como se eu estivesse dividindo uma parte do todo. Então, se o meu A aqui, vamos chamar de A horas, isso aqui seria 1 sobre A horas. Se aqui enche em B horas, isso aqui seria 1 sobre B horas. Concorda? Então nós estamos trabalhando uma parte do todo. E a mesma forma como a gente enche, a gente pode pensar nos ralos, né? Ou seja, sai, esvazia esse tanque num determinado tempo. Eu disse que ele esvazia em C horas, então nós vamos ter aqui esse pedacinho como sendo 1 sobre C da hora. Você concorda comigo? Eu vou estar sempre dividindo em partes. Observe que o objeto final de um tipo de exercício desse é, eu tenho algumas torneiras que vão encher o tanque, eu posso ter algumas torneiras que esvaziam o tanque, a gente chama de ralo, e no final das contas eu quero saber se esse tanque aqui vai encher ou não. Se vai encher em quanto tempo. Então observe que nós vamos chamar aqui de tanque resultante, é aquele tanque onde eu tenho as torneirinhas que entram, tenho as torneirinhas que saem. Ou seja, o que eu quero descobrir aqui é quantas horas, né? Em X horas o que acontece? Então, na verdade, isso aqui seria uma parte dessa X horas. E agora vem o bizu. Como é que a gente faz então para resolver esse tipo de problema? A gente vai pegar as torneiras que estão enchendo, elas são torneiras amigas, torneiras legais. Então nós vamos somar todas as partes aqui das torneiras que enchem, nós vamos somar e vamos subtrair as torneiras que estão jogando contra, aquelas que estão esvaziando, certo? E aí nós vamos fazer esse somatório e achamos o resultado do problema. Então, tipo assim, aqui eu sei que é 1 sobre A. Então, como que seria esse problema? Ó, a torneira A, né, o tanque A está enchendo. Então, nós vamos fazer 1 sobre A da hora. Vamos somar com quem? A torneira B, que também está enchendo. Então, ficaria 1 sobre B, né, da hora. Mas a torneira C está esvaziando. Então, nós vamos subtrair 1 sobre C. E o resultado, ou seja, a torneira resultante, vai ser 1 sobre X. Concorda? Então, para que a gente possa resolver o nosso problema, a gente usa essa dica, né? Esse bizu aqui, ó. Torneiras que enchem, a gente soma. Torneiras que esvaziam, a gente subtrai. E a torneira resultante vai ser sempre 1 sobre X que eu quero descobrir. E aí vem a observação. Como é que a gente resolve aquilo lá? Ó? Nós vamos calcular o MMC. Feito isso, depois de calcular MMC, a gente inverte os dois lados, né, a igualdade, e achamos o valor de X. Como assim, Edu? Dá um exemplo. Então vamos pensar assim, ó. A nossa torneira A,
ela pode encher em 6 horas o tanque, tá? Então, eu vou dizer que a torneira A, ela enche o meu tanque em 6 horas. A minha torneira B, ela enche o mesmo tanque em 4 horas. E vamos dizer que existe um ralo e ele esvazia, esse ralo é poderoso. Em 3 horas, ele esvazia esse mesmo tanque, tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Observe, aqui a entrada agora é 6. Então, se a entrada é 6, isso aqui é 1/6, ó. Ah, entendi, Ledu. A entrada aqui é 4 horas, então aqui é 1/4. A saída aqui é de 3 horas, então isso aqui é 1/3. E x é 1 sobre x, então a gente vai seguir aquela regrinha lá, ó. 1 sobre 6 mais 1 sobre 4, que são as torneiras que estão enchendo, menos a torneira que esvazia, isso me dá o total do nosso tanque resultante. Como é que a gente resolve isso? Nós vamos tirar o MMC. Qual é o MMC aqui? Entre 6, 4 e 3, né? Se você fizer isso aqui vai dar 12. E seria 6, 4 e 3. Para quem não lembra, é só fatorar. Ó. Divide por 2, dá 3, por 2, e aqui copio 3. Por 2 de novo, copio 3, dá 1 e dá 3, e por 3 dá 1, dá 1, dá 1. Só multiplicar aqui, 12. 12 dividido por 6 dá 2, então aqui dá 2, vezes 1. 12 por 4 dá 3, e aqui 12 por 3 dá 4, e aqui eu vou colocar 1 sobre x aqui, ó. Vou deixar assim, tá? O que sobrou desse lado? 5 menos 1, então aqui ficou, ó, 1 sobre 12 igual a 1 sobre x. Qual que é o macetezinho? Inverte os dois lados. Se eu inverter os dois lados, aqui fica 12 sobre 1 igual a x sobre 1. Ou seja, isso significa que em 12 horas eu consigo encher o meu tanque completamente. Edu, se a gente tivesse feito a conta, tivesse dado um valor negativo, né? Isso significa que não encheria. A vazão é tão poderosa que ela não deixa encher. Apesar da minha vazão aqui ser uma vazão boa, em 3 horas ele já esvazia, mas como os dois ali tem 2 torneiras abastecendo, então isso permite com que ele continue enchendo, um pouco mais lento, mas ele continue enchendo, tá? A vazão é grande, mas ele continua enchendo. Então a dica é, bateu o zoião, olhou, deu negativo, não enche. Ah, encheu, eu consigo descobrir em quantas horas, tá bom? Então a regra é sempre essa aqui, olha para as torneiras amigas, soma, olha para as torneiras que não são amigas, ou seja, aquela que esvazia, subtrai. Resultante, 1 sobre x, tá? Gostou? Curtiu? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maravilhoso para nós, ou até o seu dislike, não tem problema nenhum. E aí, escreve nos comentários pra gente por quê, né? O que você gostaria mais, quer algum exemplo, quer algum exercício adicional que a gente pode estar resolvendo para você. Beleza? Aquele forte abraço, espero ter contribuído com você nessa nossa missão aí de cada dia mais ser mais matemático. Valeu, meu povo! Bisu do Ledu! Tchau!